Hello guys, what's up? We are going to start lesson number 9 today. Vamos começar hoje nossa lesson number 9. Não vamos perder tempo, então venha comigo verificar os objetivos dessa aula de hoje. Então os objetivos de hoje são, vamos lá, identificar o vocabulário referente a peças de vestuário, praticando sua pronúncia e escrita. O segundo objetivo de hoje será reconhecer o presente contínuo como uma ação que se desenvolve no momento da fala, observando esse uso a partir do áudio. E por último, construir sentenças afirmativas, negativas e interrogativas com verbos no presente contínuo, aplicando as formas corretas desse tipo de sentença. Estes são os objetivos que temos que alcançar hoje. Vocês estão preparados? Let's go! Eventualmente, precisamos comprar roupas e, para isso, precisamos saber como elas são chamadas, como pedir o tamanho, material, cor ou estampa da peça desejada, entre outros detalhes. Nesta aula, Rosa e Carly vão às compras do mall. Lá, elas se separam. Carly vai comprar shoes, enquanto Rosa vai comprar winter clothes. Assim, nessa lesson, além de palavras relacionadas ao universo das compras, você estudará o present continuous, que é utilizado para dizer o que você está fazendo no momento, isto é, descrever o que está acontecendo, o que você está vestindo, entre outras ações. Então, é Black Friday e Rosa e Carly estão na expectativa de conseguir some great deals. Carly, ansiosa por aproveitar as promoções, chega um pouco mais cedo e vai direto à loja de sapatos. Então você vai acompanhar o diálogo que ela estabelece com o vendedor no tópico 2, Shopping at the Mall. Então, após experimentar as botas, Carly segue ao encontro de Rosa em outra loja. Rosa já está há algum tempo morando longe do Brasil. E com a chegada do inverno, ela percebeu que estava desprovida de roupas apropriadas para enfrentar o frio de Chicago, que pode chegar a menos 5 graus. Para resolver esse problema, ela se dirige a uma department store para comprar algumas roupas mais quentes. Acompanhe a conversa que as personagens tiveram com a vendedora na loja no tópico 3, Getting the Hang of It. Enquanto Rosa procura por great deals para suas winter clothes, algumas peças de roupa foram mencionadas. Então, que tal você conhecer um pouco mais sobre roupas e, se um dia tiverem uma situação semelhante de Rosa, conseguir fazer compras conforme as suas necessidades. Observe os nomes de algumas peças de vestuário, acessórios, sapatos e peças íntimas, assim como a maneira de pronunciá-los, no tópico 3.1, Clothing. Então, quando compra um item de vestuário, você normalmente quer que ele esteja ao máximo adequado às suas preferências. Por isso, é importante que você conheça os nomes dos padrões de estampa e dos materiais para poder expressar exatamente o que você deseja. Rosa, por exemplo, ao escolher um sweater, demonstra interesse pelo Solid Brown Sweater. Então acompanhe outras estampas no tópico 3.1, Clothing, do seu material. Então o material de que roupas e calçados são feitos também tem grande importância, já que para diferentes épocas do ano, você necessita de peças que o aqueçam ou que sejam mais leves. Então conheça alguns materiais que você poderá escolher quando estiver comprando itens de vestuário. Então uma boa forma de praticar o vocabulário sobre vestuário, estampas e tecidos é realizando as activities Getting Dressed, Helping Carly e a Gossiping e Clothing in the USA. Mãos à obra! No próximo tópico, você vai conhecer algumas time expressions que poderão situar no tempo uma ação em desenvolvimento. Ainda na loja, já na fila do caixa para pagar as compras, Rosa e Carly encontram Dub, que estava ali para comprar uma leather jacket and jeans. Os garotos conversam e Dub convida as amigas para um snack na food court. Elas aceitam o convite e os três se dirigem ao local. Em uma das falas de Rosa, ela diz que o tempo está congelante e ela faz menção ao tempo de agora. Então, para isso, ela usou now,
Então acompanhe a seguir outras time expressions. Vamos lá? Então nós temos expressions of time, nós temos now, né? Significando agora. Nós temos right now, agora, já, neste exato momento. Nós temos nowadays, hoje em dia. Nós temos at the moment, no momento. E just, quase, ou apenas. Essas são algumas das time expressions. As expressões que indicam o tempo de ação verbal devem vir no final, a posição mais comum, ou no início da sentença. Por isso, Rosa diz, it's freezing now. Então veja outros exemplos no próximo slide. I'm wearing a blue tie right now. Final da sentença, tá vendo? At the moment, no início da sentença, Carlton is working at the mall. The girls and Dub are having a snack at the mall now. Também no final da frase. A exceção a essa regra, está no próximo slide, número 5, fica por conta do advérbio just, que deve vir entre o verbo to be e o verbo principal. Então nós temos aqui just, né? Então nós temos o verbo auxiliar, are, e o verbo principal, finishing. Ok? Então, our parents are just finishing their meal. É isso aí. Nos exemplos que você acabou de ver, os itens que indicam quando a ação ocorre frequentemente são utilizados como present continuous. Você irá conhecer este tempo verbal a seguir. No diálogo entre Rosa, Carly e Dub, eles comentam o que estão fazendo na department store naquele momento. Então essa é exatamente uma das características do present continuous. Expressar uma ação que está em desenvolvimento no presente e, portanto, ela não está acabada. Escute os exemplos retirados das falas dos personagens e tente identificar as ações às quais elas se referem, percebendo que elas acontecem no momento em que elas foram faladas. Vamos lá no slide número 6. Rosa is shopping for warm clothes. I'm just helping her. Winter is getting really cold this year. E what are you planning to do next? No slide 7. Em relação à sua estrutura, o present continuous é formado por dois verbos, pelo verbo auxiliar to be, tá bom? E pelo verbo principal na sentença, indicando a ação, né, ou progresso, que deverá usar o sufixo ing. O ing será acrescentado à forma do infinitivo do verbo principal, ou seja, apenas o verbo sem a partícula to. Então, nós temos aqui o verbo sem a partícula to. Já o verbo to be deverá sempre concordar com o sujeito da sentença. Então nós temos aqui o verbo to be no plural, concordando com o sujeito, tá bom? Carla and Dub, que está no plural. Então Rosa, Carla and Dub are shopping at the mall. No slide número 8, nós vamos acompanhar outros exemplos, né? Então nós temos subject, verb, to be, mais o ing e o complemento da frase. Dub is eating his hamburger, Carly is speaking on the phone, Rosa is drinking Coke, and they are sitting. Ao acrescentar o sufixo ing ao verbo principal, é preciso ficar atento à sua forma no infinitivo, pois há casos em que ocorre uma mudança no verbo principal. Em geral, os verbos apenas recebem o ing sem necessidade de mudança do verbo. Entretanto, haverá mudança no verbo principal nas seguintes situações. Nós temos aqui eating, speaking, drinking e sitting. Esses verbos aqui, eating, speaking e drinking, não ocorreram mudança. Mas no verbo sitting, que nós vamos ver a regra a seguir, nós vamos ver por que houve essa mudança no verbo. Então, no próximo slide, nós temos... Então, vamos ao slide 9.
Vou mostrar as exceções. Quando o verbo terminar na letra E e ela não for pronunciada, que geralmente ocorre quando na escrita se tem um único E. A letra E então desaparecerá antes de acrescentarmos o sufixo ing. Use, então fica using, com o sumiço da letra E. Na letra B, o próximo exemplo, shop, shopping. Quando o verbo possuir apenas uma sílaba e essa sílaba terminar na sequência, consoante, vogal, consoante, então nós temos consoante, vogal, consoante. Nesse caso, a última consoante será duplicada antes do sufixo ser acrescentado. Então nós temos aqui a duplicação da letra P no verbo shop, shopping, antes do ing, ok? Então aqui consoante, vogal, consoante. Próximo exceção, nós temos quando o verbo possui duas sílabas, sendo a última tônica, ou seja, a mais forte, e terminar na sequência consoante, vogal e consoante, a consoante final também será duplicada. Então, begin fica beginning, ok? Então, a sílaba tônica aqui. E para finalizar, quando o verbo terminar em IE, essas letras serão substituídas por Y antes do acréscimo do ing. Então, die, dying. Então, essas são as exceções. Depois de recobrar as energias, visando otimizar as buscas por great deals, os garotos decidem separar-se. Mas depois de algum tempo, Rosa telefona a fim de saber o que Carl está comprando. Na conversa, você pode perceber o present continuous sendo usado para designar o que as garotas estão fazendo no momento em que falam. Toda língua possui suas peculiaridades e com o inglês não é diferente. Portanto, é preciso ficar atento não só a essas regras que você acabou de ver, mas também a alguns verbos que em inglês normalmente não são utilizados no present continuous. É importante neste momento saber que alguns verbos geralmente não são utilizados com ing, que dá a ideia de atividade em acontecimento. E você pode conferi-los na tabela do seu livro didático nessa lição. Você já estudou nessa aula que as sentenças afirmativas no present continuous obedecem a um padrão estrutural, ou seja, os elementos principais que compõem uma sentença têm posições fixas dentro dela. A partir do conhecimento de que o verbo to be faz parte da estrutura do present continuous, fica fácil entender que para a formação de negativas, basta utilizar o to be na forma negativa. Já para as sentenças interrogativas, do tipo yes, no, questions, a sequência dos elementos da sentença afirmativa muda, pois, conforme a regra de funcionamento do verbo to be, como nós vimos, este deve ser posto antes do sujeito a qual ele se refere. As respostas mais comuns para esse tipo de pergunta são as short answers, por não haver a necessidade de darmos uma informação completa. As short answers sempre começam com yes ou no, e no caso das utilizadas com present continuous, são complementadas pelo verbo to be. Então vamos verificar como se estrutura as frases negativas, interrogativas e as short answers no próximo slide. Então nós temos subject verb to be mais not verb e ing os complementos. Mas aqui eu também vou mostrar a formação da frase negativa. Então nós temos aqui da frase afirmativa, negativa, desculpa, I'm not cleaning my bedroom now. No caso de uma frase afirmativa, seria I am cleaning my bedroom. Que letra horrível, né, gente? My bedroom now. Pay attention aqui, atenção ao uso do I am, sem a particular not para formar afirmativa. No caso das frases interrogativas, você vai inverter a ordem aí, né, do verbo to be, inversão das ordens, como nós vimos, e o verbo com ing. Atenção também às short answers, as respostas curtas, né? No, I'm not e yes, I am. Atenção aqui
ao uso da contração aqui do I am, tá bom? Do I am. No caso de uma resposta afirmativa, você não contrai essa partícula aqui, ok? Após estudar o Present Continuous, chegou o momento de exercitar seu uso. Realize as Activity Sentence Order e Making Sentences e pratique a ordem das sentenças em inglês. No tópico a seguir, será reforçada a pronúncia do ing, presente, nas frases do Present Continuous. Ao utilizar o ing com Present Continuous, é importante ter em mente alguns pontos relativos à pronúncia dos verbos, ao qual ele é acrescentado. Então, em primeiro lugar, devemos lembrar que o ing é como uma sílaba extra acrescida ao verbo. E como regra geral no inglês, esses acréscimos não recebem ênfase, ou seja, são unstressed. As unstressed syllables em inglês são pronunciadas em um tom mais baixo, um pouco mais rapidamente do que a sílaba tônica da palavra. Isso é o que ocorre com os verbos acrescidos do ing, como por exemplo, work, working, teach, teaching. O segundo ponto com o qual temos que ter cuidado é que, quando o verbo termina com o som de i, como ocorre com o verbo to study, esse som final não se mescla com o do ing. É como se estivéssemos dois sons de i, um mais forte do próprio verbo e outro mais fraco do in, do ing. Então, study, studying, playing, playing. Por fim, é preciso ter cuidado com o G final do ing. Ele não é pronunciado. Muita atenção. Então, tanto é assim que algumas vezes em letras de músicas, que são a transcrição do que o artista está cantando, vemos escritos doing, sem o G, e going, sem o G. E missing também, sem o G. Com apóstrofo representando a omissão do G, no que se refere à pronúncia. Então, observe isso nos exemplos working, teaching, inviting, por exemplo. Então, lembre-se que repetir as palavras em voz alta para aperfeiçoar a sua pronúncia, ok? Então, a nossa aula já está acabando, mas antes, vamos recapitular o que vimos. Nessa aula, você acompanhou Rosa enquanto ela fazia compras numa loja de departamentos, juntamente com a sua amiga Carly. Durante as atividades, você teve a oportunidade de usar os verbos em inglês do Present Continuous para expressar ações que se desenvolvem no momento da fala. E você pôde observar também que na língua inglesa, no Present Continuous, os verbos que contêm apenas uma sílaba e terminam na sequência consoante, vogal, consoante. A última consoante é duplicada antes de receber o sufixo ing. O mesmo acontece com aqueles verbos que possuem duas sílabas, cuja tonicidade recai sobre a última delas. Além disso, você conheceu alguns verbos que na língua inglesa não são utilizados no Present Continuous, como os que indicam estados mentais ou emocionais, posse, sentidos e reações, e uma série de palavras relacionadas a roupas, seus padrões de estampa e os materiais de que elas podem ser feitas. Todos esses conteúdos são muito importantes e extremamente úteis. Portanto, certifique-se de ter aproveitado ao máximo as possibilidades de aprendizagem que a aula proporcionou. Lembre-se que é sempre bom voltar aos conteúdos e praticá-lo, a fim de fixá-los cada vez mais. Então por hoje é só, pessoal. That's all, everybody. See you soon. Bye.